impunidade tributária, um tratamento diferenciado previsto em lei e destinado a poucos. O Via Legal de hoje discute esse assunto a partir de um caso polêmico. Em São Paulo, a importação de pedras preciosas que enfeitam esse templo religioso virou caso de justiça. A gente também fala de um risco que faz parte da rotina dos moradores de muitas cidades brasileiras. Ter uma linha férrea perto de casa pode ser sinal de tragédias. Para começar, algumas consequências da falta de regulamentação do direito de greve no serviço público. Não saia daí, o Via Legal começa agora. As discussões são antigas, mas quando o assunto é o direito de greve dos servidores públicos, a polêmica parece longe do fim. É que ainda faltam regras para definir como esses trabalhadores devem agir no momento de exercer a garantia prevista na Constituição. O resultado são impasses recorrentes que vão parar nos tribunais de todo o país. O caso que você vê agora aconteceu na Bahia. As primeiras greves de que se tem notícia eram por melhores condições de trabalho, ambientes insalubres, falta de segurança e jornadas que ultrapassavam 16 horas diárias, as principais queixas. No Brasil, a Constituição de 1937 chegou a considerar esses movimentos como criminosos e antissociais. Somente em 1946, quase uma década depois, é que o direito de greve foi reconhecido no país. Mesmo assim, com uma série de restrições. A atual Constituição, em vigor desde 1988, trouxe novos avanços. Garantiu aos trabalhadores o direito de se organizarem em sindicatos e de cruzarem os braços para negociar melhorias de emprego e de salário. Mas as regras para o exercício desses direitos deveriam ser estabelecidas em uma lei específica. No caso do setor privado, as normas foram aprovadas no ano seguinte. Já os mais de 10 milhões de servidores públicos em todo o país ainda aguardam a definição das regras. Uma espera que já dura 26 anos. 14 projetos de lei envolvendo o assunto estão em tramitação no Congresso Nacional, mas nenhum foi colocado em votação. O governo garante que as discussões estão avançando, mas essa história ainda parece estar longe do fim. A discussão com o movimento sindical, com as centrais sindicais, não avançou porque o Legislativo tomou a iniciativa corretamente de regulamentar o direito de greve, que é uma atribuição do Congresso Nacional. Então, o governo federal entendeu que deveria esperar os desdobramentos dessa discussão no Legislativo para não haver duas mesas discutindo em cantos diferentes esse processo. Na falta de consenso, o Supremo Tribunal Federal determinou que a lei de greve do setor privado seja estendida aos funcionários públicos, no que couber. Mesmo assim, não são raros os casos de greves de servidores públicos que vão parar nos tribunais. E a realidade mostra que as decisões têm sido bem variadas. Quando falo no que couber, porque não há uma exata disciplina sobre como que vai se dar a greve no serviço público. E aí fica um pouco ao sabor, né, dos tribunais apreciar no caso concreto como é que vai se dar a aplicação da Lei Geral de Greve à greve no serviço público. Em uma das ações mais recentes que chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os desembargadores determinaram por unanimidade a retomada das atividades dos servidores da Anvisa que trabalham na Bahia. Os grevistas são responsáveis pela fiscalização de cargas nos portos, aeroportos e fronteiras. Os magistrados ressaltaram que o direito de greve é legítimo, desde que a paralisação não prejudique a população. O que só seria possível, segundo a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, com a criação de uma lei específica para eles. O servidor tem o direito à greve, mas não pode exercer porque tem que respeitar o direito da sociedade. Ora, ou seja, tem que conciliar esses dois direitos. E só é possível conciliar em uma lei própria, específica, que atenda o interesse do movimento sindical, que atenda o interesse dos servidores públicos e a que atenda o interesse da sociedade, capeado tudo isso pela capacidade do Estado de atender essas demandas.
Dados do Sistema de Acompanhamento de Greves do DIEESE mostram um crescimento do número de manifestações pelo país. Em 2012, foram 873 paralisações, 60% a mais que no ano anterior. Quase metade, 409 delas, foram no setor público. O estudo mostrou também que esses movimentos foram mais longos do que os registrados no setor privado. O servidor público não tem direito de greve, nunca teve. E nós fazemos greve há décadas. Então, lei não evita greve, cadeia não evita greve, polícia não evita greve. O que evita greve chama-se negociação. A direção da Anvisa preferiu não se manifestar sobre a legitimidade da greve dos servidores. Informou apenas que, apesar da paralisação, manteve o atendimento. E pela internet, é possível saber o que diz a lei que regulamenta a greve na iniciativa privada e o que são os chamados serviços essenciais. – 30% dos brasileiros que têm cartões bancários já foram vítimas de fraudes. A estimativa é da Serasa e, além de resumir o tamanho e a gravidade do problema, serve de alerta para os correntistas, para não fazer parte das estatísticas só mesmo tendo cuidado. É que muitos golpes são aplicados por pessoas que não geram nenhuma suspeita. Não são nem 10 horas da manhã e a fila na porta desta agência bancária, em Jaboatão dos Guararapes, já está assim, a perder de vista. Quem pode, prefere fazer as transações no terminal eletrônico e com tanta movimentação é preciso ficar atento, principalmente na hora de digitar a senha. Tenham cuidado. Medo tem, todo mundo tem medo, né? Marileide não pensa muito. Na primeira dificuldade, prefere pedir ajuda ao funcionário do banco, mas está sempre com o pé atrás. Vai confiando, desconfiando, né? Porque nem sempre é confiado, né? Um correntista desta mesma agência teve um sério problema por confiar na pessoa errada. Jovem universitário e de classe média. A descrição é do estagiário que atuava no atendimento ao público da agência e que foi responsável por um golpe. Com dificuldade de subir a escada, o aposentado pediu para que o rapaz pegasse a senha eletrônica do cartão. Ele prestou o serviço, mas foi além. Com a assinatura do correntista no contrato, fez um empréstimo no valor de R$31 mil. Para disfarçar o crime, abriu uma conta no nome do tio, que não sabia do que estava acontecendo. O dinheiro foi depositado e retirado aos poucos, até chegar ao destino final, a carteira do acusado. Um dia R$1.500, outro dia R$2.000, outro dia R$3.000. E nisso ele confessa que gastou com festas, roupas de grife, né? E passeio com a namorada. Descoberto, o rapaz foi denunciado e processado na Justiça Federal. Como cada transferência foi considerado um crime específico, ele respondeu por 37. Todas as ocorrências do chamado crime continuado foram registradas entre os meses de maio e julho de 2010. Com essa quantidade de transferência, há uma causa de aumento do pena que seria de 2/3 da pena fixada. E o juiz no primeiro grau fixou em 1/3. Então o Ministério Público Federal recorreu para aumentar a pena, o que efetivamente foi estabelecido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Com a decisão de segunda instância, a pena passou de 3 anos e 9 meses para 4 anos e 2 meses de reclusão. E, na prática, impediu que ele se livrasse da cadeia. Acima de 4 anos, ele já entra no regime semiaberto, né? Então ele não pode mais ter as penas restritivas de direito. Ele trabalha durante o dia e se recolhe ao estabelecimento prisional à noite. No julgamento no tribunal, o jovem foi equiparado a funcionário público por atuar em uma instituição financeira estatal. Resultado, ele foi enquadrado no crime de peculato furto. A atitude do jovem foi classificada como ardil, por envolver abuso de confiança do correntista e do próprio tio, que teve o nome usado no golpe. O advogado de defesa não questiona a condenação, mas o rigor da pena. O que se está questionando é a dosimetria da pena, quer dizer, a quantidade da pena. Tem tudo para se recuperar, desde que seja feita uma pena justa para ele. Além do tempo de reclusão, o jovem terá que pagar uma multa de 4 salários mínimos, o que equivale hoje a quase R$ 2.800. Ele também terá de restituir à Caixa Econômica o valor do empréstimo irregular, já que o banco acabou pagando a conta ao ressarcir o cliente enganado. De volta à fila na agência de Jaboatão dos Guararapes, é fácil encontrar quem segue à risca o conceito de que senha é algo pessoal e intransferível.
Em caso de dúvidas, é bom fazer como a dona Terezinha. Não, só uma pessoa confiável como gerente. Aí eu confiaria, né? Sinalização, campanhas educativas e até ameaças. Nada parece ser suficiente para acabar de vez com os atropelamentos em cidades cortadas por linhas férreas. Em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, o número de acidentes já foi bem maior, mas ainda preocupa os moradores. Quem foi vítima não esquece a tragédia e muitas vezes precisa conviver com a sensação de impunidade. Talvez por isso, o desfecho de um processo tenha sido tão comemorado, como mostra o repórter Adeilton Oliveira. Estas imagens mostram a última viagem do Mineirinho, um pequeno trem que fazia a ligação entre as cidades de Ribeirão Vermelho, em Minas Gerais, e Barra Mansa, no Rio de Janeiro. A viagem era diária e durava 9 horas. Se no restante do país o transporte férreo de passageiros é coisa do passado, aqui o vai e vem das locomotivas ainda é realidade, graças à Ferrovia do Aço, um projeto ousado tirado do papel na época do milagre econômico. Prevista para ser construída em 1000 dias e ter 834 quilômetros, a linha só foi inaugurada 14 anos depois, com menos da metade da extensão. No percurso, são 109 viadutos e pontes, 81 túneis, o maior deles com quase 9 quilômetros. O empreendimento consumiu 2 bilhões de dólares e hoje garante o transporte de minério do interior do país até o Porto de Santos, no litoral paulista. 17 quilômetros da linha férrea cortam a cidade de Barra Mansa, no sul fluminense. Faz parte da paisagem. São 13 passagens de nível e muitas travessias arriscadas pelo caminho. Isso aqui existe já vários acidentes aqui em Barra Mansa. A pessoa tem que ter um pouco de atenção, verificar, olhar para os lados, né? Para que aí possa atravessar bem. A gente depende de vir para cá, tem que estar esperando o trem. Às vezes vai um para lá e vem o outro. Aí é muito perigoso, se a gente não prestar atenção. Um dos acidentes faz parte da história de Sueli. Em 1989, o marido dela foi atropelado por um trem quando voltava do trabalho. Ele morreu na hora e a vida da família foi totalmente modificada. A dona de casa foi obrigada a cuidar sozinha do filho, que sofre de uma paralisia por falta de oxigenação durante o parto. Nossa, eu vivi uma situação muito difícil, porque o Maico tinha que usar uma bota, que era um salário mínimo. E eu não tinha condições de comprar. Aí eu ficava assim, a minha família que juntava um pouco de dinheiro ajudava a comprar a bota dele, a alimentação dele. Todos os dias, Michael, que hoje é servidor público, é obrigado a cruzar a mesma linha férrea que tirou a vida do pai. Eu atravesso com medo todos os dias, muito medo mesmo, porque eu fico lembrando da história que a minha mãe conta, do falecimento dele, que foi uma coisa assim muito brutal. O que mãe e filho não sabiam era que havia uma chance da família receber uma indenização do Estado como forma de amenizar o sofrimento. Uma lei de 1912 já previa a responsabilidade das transportadoras ferroviárias em adotar medidas de segurança a fim de evitar acidentes. Para os magistrados, não houve dúvidas para apontar a União Federal como responsável pelo atropelamento. No recurso, houve ainda a argumentação de prescrição quinquenal, já que a ação foi proposta apenas em 2009, 20 anos depois do fato. A defesa da família contra-argumentou, frisando que o acidente aconteceu durante a vigência do Código Civil de 1916 e que, por essa norma, o prazo de prescrição era de 20 anos. Com a entrada do novo Código Civil em 2003, o limite foi reduzido para 5 anos, mas uma regra de transição amparava a família. O acidente aconteceu em 1989 e a ação foi movida em 2009. Ou seja, estava muito perto de atingir a prescrição. E também tinha a questão de entendimento, que apesar da lei dispor
que seria 20 anos, a gente tem a questão de entendimento de juiz singular, de tribunal. E, graças a Deus, nesse caso, a gente conseguiu a vitória em primeira instância e em segunda instância. Ao analisar o caso, a Justiça determinou em segunda instância que Sueli e Michael sejam indenizados por danos morais. Cada um deve receber R$40 mil. A viúva ainda deve receber uma pensão mensal. A verdade é que esse dinheiro eu nem quero para mim. Eu quero para o meu filho, que ele está querendo casar, ter a vida dele. Esse dinheiro é do meu filho, ele merece ser feliz. Eles sabem que a decisão ainda não é definitiva, já que a União pode apresentar um novo recurso. Mas tanto Michael quanto Sueli já se dizem satisfeitos com a decisão dos tribunais. Nenhum valor financeiro nunca vai reparar a vida de um ente querido, né? Mas eu acredito que sim, que foi feito justiça. Nosso assunto agora é educação. Por muito pouco, um estudante do sul do país não ficou de fora da faculdade. Por causa de uma falha no programa de financiamento patrocinado pelo governo, ele foi proibido de renovar a matrícula. Uma dor de cabeça que só foi resolvida quando o caso chegou à justiça. Tiago é um dos milhares de jovens brasileiros que dependem de financiamento para pagar a faculdade. Para esse grupo de universitários, o dinheiro vem do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, uma linha de crédito criada em 2001 pelo governo federal. Os recursos são administrados por 2 bancos públicos, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Eu faço um aditamento, que seria um recadastramento todo semestre, com o número de créditos e disciplinas que eu vou cursar, que vai dar o valor, e a Caixa, que é quem está financiando, vai repassar o dinheiro para a universidade. Após concluir 2 semestres do curso, o Tiago decidiu trancar a faculdade. Na época, ele pediu a suspensão temporária do empréstimo. O problema é que a solicitação não foi concluída por uma falha no sistema eletrônico do fundo, e o contrato dele ficou pendente de correção. Tiago só ficou sabendo 6 meses depois, quando decidiu retornar aos estudos. A universidade, sabendo do problema, que não era só comigo, com outros alunos também, que estavam enfrentando o problema com o financiamento, decidiu dar um voto de confiança, né? Deixou eu estudar esses 2 semestres que eu estudei lá, e depois, quando o FNDE resolvesse o problema, eu iria fazer o aditamento e o pagamento para a universidade. Os dados oficiais mostram que o FIES tem hoje mais de 1 milhão de contratos em andamento. Pelas regras do fundo, a cada semestre o bolsista deve fazer o chamado aditamento. É uma atualização de dados, em que ele informa o curso e as disciplinas que vai fazer no período. O estudante precisa ainda pagar o valor de até R$ 50 por trimestre, referentes aos juros do financiamento. A conta só começa a ser cobrada bem depois da formatura. É que o programa prevê uma carência de 18 meses para que o estudante comece a quitar o saldo devedor. Depois de cursar 2 semestres de fisioterapia em Santa Cruz do Sul, Tiago pediu transferência para a PUC aqui em Porto Alegre. Mesmo com a pendência no contrato com o FIES, o jovem conseguiu dar continuidade ao curso. Mas em julho desse ano, quando foi fazer a rematrícula, teve o pedido negado pela universidade. A saída para não ficar fora da sala de aula foi entrar com o processo na Justiça Federal. Ele automaticamente não conseguia retomar os seus estudos diante da faculdade e diante do FNDE. Então, isso acabou gerando um grave problema para ele, afinal de contas, ele está cursando sem estar cursando. E é bem, na verdade, um grande prejuízo também para a faculdade que permite isso e acaba não recebendo os valores oriundos do sistema. Na decisão dada em caráter liminar, o juiz Gabriel Mena Barreto determinou que a PUC fizesse a rematrícula de Tiago e concedeu um prazo para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação apresentasse informações sobre o caso. Esse advogado explica que não se trata de um fato isolado. Só aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos 15 ações propostas por universitários que tiveram problemas com o FIES estão em tramitação na Justiça Federal. Nós fizemos uma pesquisa em todo o Brasil, em casos semelhantes, e a gente observou em linhas gerais que o sistema do FNDE é um sistema que tem causado muita incomodação nos alunos. O sistema da internet é um tanto falho,
houve uma recente troca de sistema, que hoje é o sistema SIS-FIES, e isso acaba complicando bastante a vida dos alunos que querem realizar os aditamentos. Nós procuramos o FNDE, que desde 2010 é gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, mas o órgão público não se manifestou. Sobre os problemas, quem defendeu a posição do governo foi esta procuradora federal. Liana Ferreira reconhece a existência de falhas e afirma que o serviço envolve uma operação complexa. Sempre que ocorre uma situação dessas, o FNDE é demandado e o FNDE diligencia imediatamente no sentido de resolver essa situação. Essa solução não passa só pelo FNDE. Ela passa, nós já vimos, pelo agente financeiro, pelo setor técnico responsável. E muitas vezes, essas correções implicam numa intervenção manual no sistema. E essa intervenção é muito perigosa. Ela pode comprometer todo o sistema. Ela exige tempo para que se faça uma análise rigorosa. A PUC se manifestou por nota e informou que Tiago já está matriculado. O estudante comemora o fato de ter conseguido voltar à sala de aula, mas diz que ainda espera a solução definitiva do caso. Eu espero que o MEC resolva o problema e eu possa concluir meu curso com tranquilidade. Não é novidade que o Estado brasileiro está entre os que mais cobram impostos no mundo. Também não é novidade que é difícil escapar das investidas do fisco quando o assunto é a arrecadação de tributos. Mas existem regras que devem ser cumpridas. Uma delas é a que garante imunidade tributária às igrejas. Um tratamento diferenciado que, em São Paulo, acabou gerando um grande impasse. A construção imponente chama a atenção de quem passa pelo bairro do Brás, na região central de São Paulo. Fiquei curiosa de conhecer pessoalmente. Chegando aqui, eu vi essa maravilha, fiquei assim, simplesmente maravilhada com tudo que eu vi. Eu achei muito bonito, uma construção bonita, uma coisa muito célebre, né? É uma história bíblica, né? Mudou o bairro. Quem fala do Brás agora vai falar o quê? De outro jeito, né? Tô achando tudo muito lindo, maravilhoso, espetacular. A nova sede da Igreja Universal é uma réplica do Templo de Salomão, que teria existido em Jerusalém há mais de 2000 anos. São 126 metros de comprimento e 104 de largura. O templo é 4 vezes maior do que o Santuário Nacional de Aparecida. São cerca de 100 mil metros quadrados de área construída, divididos em 2 blocos que são ligados por uma nave com capacidade para 10 mil pessoas sentadas. Na fachada, colunas de até 50 metros de altura impressionam e levam o visitante a uma viagem pelo templo. Já que não podemos levar todos à Terra Santa, por que não trazer então um pedaço da Terra Santa para o Brasil? Por que não trazer um pedaço de Jerusalém aqui para o Brasil? Foi daí que surgiu essa ideia, porque quando as pessoas chegam aqui ao Templo de Salomão, a sensação que elas têm é que de fato elas estão lá em Israel, lá em Jerusalém. E para garantir que o visitante sinta como se estivesse no templo original construído por Salomão, nenhum detalhe foi esquecido. O piso e as paredes do templo, por exemplo, foram revestidos com pedras sagradas trazidas de Israel. Quando as pessoas chegam aqui e se deparam com um templo cujas pedras vieram de Israel, de Hebrom, e inclusive a cidade de Jerusalém, até por lei, todas as construções têm que ter essas pedras, né? Então, quando a gente chega em Jerusalém, nós temos a impressão de que ela é uma cidade dourada, porque essas pedras, no entardecer, no pôr do sol, elas ficam com um tom dourado. Além das pedras, diversos materiais e equipamentos, como de iluminação, também vieram de outros países. As cadeiras, por exemplo, são da Espanha. Já as oliveiras que enfeitam o jardim foram trazidas do Uruguai. A obra custou cerca de 680 milhões de reais, mas esse valor poderia ter sido muito mais alto se a igreja tivesse que pagar os impostos sobre tudo o que foi importado. De acordo com a lei, partidos políticos, sindicatos, templos religiosos como este e entidades sociais
têm imunidade tributária, ou seja, não precisam pagar impostos. O problema é que a Receita Federal não reconhece esse direito e, por isso, muitos casos chegam à Justiça. Foi o que aconteceu com a Igreja Universal no caso das pedras importadas de Israel. Para ter o material liberado pela alfândega sem pagar o imposto de importação, a igreja precisou recorrer aos tribunais. Como a igreja queria fazer valer o seu direito à imunidade com relação a esse material que ia ser incorporado ao seu patrimônio diretamente no próprio templo que estava sendo construído, nós tivemos que impetrar mandado de segurança porque a Receita Federal por si só não reconhece o direito à imunidade. A Justiça Federal acatou o pedido da igreja. Na decisão, o juiz disse que o Estado brasileiro é laico, ou seja, não pode interferir nas atividades de qualquer culto ou religião, e que a cobrança do tributo seria um desrespeito à legislação. Tudo que disser respeito ao patrimônio das igrejas em geral, os seus templos, veículos, casa dos pastores, cemitérios, se for cobrado alguma taxinha para fazer o batismo, um casamento, né, dentro das igrejas, tudo isso está imune aos impostos porque está diretamente ligado ao fim institucional dela, ao fim único que é a pregação do Evangelho, a liberdade de crença, a liberdade de culto. Este especialista explica qual é a lógica que está por trás da imunidade tributária. Entidade de assistência social, as chamadas ONGs. No mesmo sentido, elas não são Estado, mas elas cumprem funções públicas. A assistência social é uma função pública, a educação é uma função pública. Então, o dinheiro que está voltado para a assistência social, que está voltado para a educação, não vai ser tirado de lá pelo Estado. Por quê? Porque seria tirado de uma finalidade pública para ir para outra finalidade pública. De tão grandioso, assim que foi inaugurado, o templo virou ponto turístico na cidade de São Paulo. E de acordo com o bispo que representa a igreja, fiéis de todas as religiões são bem-vindos. Então os católicos são bem-vindos, espíritas, judeus, muçulmanos, budistas, não importa a religião. Todos que chegarem aqui poderão entrar pelas portas do templo e poderão fazer suas orações a Deus. Eu acho que vem gente do mundo inteiro para ver isso aqui. Eu acho que para o turismo vai ser muito bom e para as religiões também, que tem um templo desse para fazer suas orações. Você pode rever as reportagens que mostramos hoje e também os programas anteriores acessando nossos canais na internet. Nosso programa está terminando. Na próxima semana, a gente mostra outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!